Se você nunca assistiu Seven, você está perdendo um dos melhores suspenses policiais já produzidos. Fica aqui a minha indicação. Eu sou suspeito para opinar porque o filme foi dirigido por quem se tornou um dos meus diretores de cinema favorito, que é o David Fincher. Ele é um filme estrelado pelo Brad Pitt, pelo Morgan Freeman, são dois atores muito famosos, e é um filme de 1995. Eu nasci em 1992. O filme tem 27 anos, e eu vou contar um pouco dele. Um filme com mais de 27 anos, eu tenho liberdade de estragar um pouco do final. Mas vou proteger aqui o máximo que eu puder, certo? O filme permanece um clássico imbatível, e quando você assiste Seven, você sabe por que é que os filmes de serial killer se vendem como o melhor filme depois dele. Seven conta a história de um assassino em série que comete crimes baseado nos famosos 7 pecados capitais. E ele comete os seus crimes baseado nos pecados que ele julga encontrar nos indivíduos que ele mata. Então, há um homem obeso, e ele mata aquele homem através de algo que envolve comida. Há um homem ganancioso, e ele mata aquele homem envolvendo algo ali em torno da ganância. Há uma mulher fútil, vaidosa, e a morte daquela mulher envolve a sua vaidade. É um filme que discute muito sobre pecado, sobre religião, sobre ira. O filme discute sobre ira porque quando o assassino é encontrado, ainda faltam 2 assassinatos. 5 assassinatos foram descobertos, mas faltam 2 assassinatos para completar aquilo que representaria os 7 pecados capitais. Faltava a morte que se relacionava com a inveja e faltava a morte que se relacionava com a ira. E o assassino diz que esses 2 novos corpos seriam encontrados em determinado lugar. Mas, para o fim do filme, a gente tem, então, o Brad Pitt e o Morgan Freeman indo com esse assassino em busca desses 2 novos corpos que representavam a inveja e a ira. Então, eles chegam num deserto. E no deserto, em busca desses corpos, chega um carteiro. E o carteiro traz uma caixa. E se você lembra do final do filme, a pergunta clássica do cinema é o que é que tem na caixa? O que é que está naquela caixa? O Paulo Vitor já se tremeu todinho ali, né? O que é que está na caixa? A ideia, eu não vou dizer o que tinha na caixa, porque eu não quero estragar demais o final do filme para você. Havia ali naquela caixa o fruto de uma violência. O fruto da obra daquele homem. E é algo que deixaria um daqueles policiais explodindo de ira. A ideia daquele assassino, que ele próprio representava a inveja no filme, porque ele invejava a vida daquele policial, ele quer completar uma obra. A sua obra, que ele deseja deixar por gerações, para que as pessoas não deixem mais o pecado impune. Ele quer, como assassino, levar as pessoas a odiarem ou temerem os pecados capitais. O seu plano é que ele, o invejoso, fosse morto pelo policial irado. A caixa teria o motivo, aquilo que suscitaria a ira daquele policial. Será que o que acontece no final? Não é? Se o policial cedesse e assassinasse aquele assassino, ele seria o instrumento para que aquela obra fosse concluída. E toda a aposta do serial killer é que a raiva seria implacável, seria incontrolável, seria incontida o bastante para que aquele policial movimentasse toda uma história de novos assassinatos que pudessem acontecer baseado na sua própria violência. Foi através de fomentar a ira que algo sobre aquele detetive foi revelado. É através da ira que a verdadeira identidade daquele homem aparece. Quando a raiva aparece no seu máximo. A gente aprende algo triste e algo verdadeiro sobre o pecado quando a gente assiste Seven. A gente aprende que a ira revela o que há de mais verdadeiro sobre nós. É fácil disfarçar as coisas quando amamos. E quando amamos, às vezes escondemos aquilo que pode machucar outra pessoa. Às vezes é fácil esconder a tristeza. E às vezes a gente usa os recursos que existem à nossa volta para disfarçar nossas dores. A ira é difícil de esconder. A ira, ela nos move para além da gente. A ira, ela revela coisas sobre nós. Foi Horácio, o famoso poeta romano, que disse que a ira é uma loucura temporária. E irados, nós dizemos coisas que nunca diríamos de cabeça fria, fazemos coisas que nunca faríamos em momentos normais da vida, quando a vida nos envia caixas. E dentro dessas caixas há alguma violência, muitas vezes nós respondemos com uma ira muito terrível. Às vezes é no casamento, às vezes é no trabalho, às vezes é no serviço a Deus, e a gente não mede as consequências das nossas atitudes. A ideia é que aquele policial, mesmo sabendo que o seu ato suscitaria mais mortes,
ele seria forte o bastante ou não para aguentar o seu pecado. Jonas recebe uma caixa. Essa caixa é enviada pelo próprio Deus. E o que está dentro dessa caixa é violência. Mas uma violência que se converte em salvação. E nisso há uma ira. Uma ira que, se nós lermos superficialmente, parece muito injusta. Mas se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, a gente entende a atitude de Jonas, assim como a gente entende a atitude do policial do filme, assim como a gente entende aqueles à nossa volta, que muitas vezes cedem a pecados que nós tão costumeiramente permitimos na nossa própria vida. Em Jonas 4, 1-3, nós lemos o seguinte: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Nós temos um Jonas irado. Um Jonas, segundo o texto, que ficou muito aborrecido e com raiva. Você deve lembrar da história de Jonas. Jonas pregou o evangelho em Jonas capítulo 3 aos ninivitas, e os ninivitas creram. Nós estamos diante do maior avivamento da história, onde uma cidade imensa recebe o evangelho e então se converte. Jonas vê o fruto da sua pregação e, ao invés de Jonas celebrar aquilo como um ato poderoso do Deus vivo, Jonas recebe aquilo como uma violência da parte de Deus. Jonas ficou aborrecido e com raiva. Literalmente, ele ficou em chamas. O termo hebraico é esse, ele ficou pegando fogo de raiva. Em uma primeira leitura, parece difícil entender Jonas. Como alguém pode ficar chateado com a conversão dos perdidos? Mas permita-me contextualizar para você, se você tiver esquecido do que a gente conversou sobre Jonas de um tempo para cá. Os assírios eram um povo violento e obstinado. Eles não eram só pessoas difíceis de se lidar em guerras. Os assírios eram responsáveis por assassinatos, por crimes, por estupros, por infanticídios, pelas mais variadas torturas. Os assírios não eram um inimigo comum do povo judeu. Os assírios eram homens que destruíam, matavam, humilhavam e torciam vidas humanas de forma terrível. Eram conhecidos, e as descrições sempre são muito vívidas, por se orgulharem da crueldade de suas torturas. Então Jonas está diante de alguém, diante de um povo responsável por mortes e abusos dos mais terríveis. E Jonas está diante do perdão desses homens. Jonas sabia que o seu povo hebreu, os israelitas, não eram capazes de vencer os assírios numa guerra, não através de sua própria força. Jonas era um homem empolgado com o crescimento de Israel. Ele profetiza que as terras de Israel se expandiriam mesmo diante de um rei mau. Ele profetiza a expansão dos reinos. E Jonas está diante daquele povo terrível, um risco contra os israelitas, um povo cruel e violento, assassino, torturador e abusador. Jonas profetiza a destruição desse povo. E Jonas contempla o perdão desse povo. Jonas sabia que os assírios serem perdoados não era uma garantia que talvez mais à frente eles pudessem voltar atrás e ser violentos contra Israel de novo. Mas mesmo assim, Deus perdoa esse pessoal. Imagine o seguinte cenário. Eu sei que o que eu vou dizer aqui pode ser um pouco doloroso para alguns de vocês ouvirem. Mas você ficaria feliz com a salvação do teu abusador? Você ficaria feliz com o perdão do assassino de um parente? Você ficaria feliz, você participaria da festa nos céus, se aquele que chega a se batizar na sua igreja foi o responsável por alguma violência terrível, algum abuso terrível, algum ato criminoso sério contra alguém que você ama ou contra você próprio? Bom, geralmente a gente deseja que essas pessoas possam ir para o inferno. Normalmente o que a gente espera é que as pessoas queimem para sempre. Pessoas que cometem crimes terríveis contra nós, não é? Pessoas que nos machucam. Às vezes a gente quer o mal das pessoas por muito menos. Não é? O olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento existia como uma forma de dar justa retribuição.
Se alguém te tranca no trânsito e faz você quase bater, você não quer que ele quase bata o carro como punição. Você quer que ele morra. Geralmente é isso. A gente sempre devolve de forma exagerada aquilo que a gente recebe. Olho por olho, dente por dente, é uma forma de garantir que as pessoas receberiam igualmente o que deram, em termos jurídicos. Nós, no nosso coração, quando a ira se levanta sobre nós, o que a gente quer é punição. O que a gente quer é a justa paga. E para Jonas, Deus era a única forma de Israel receber a retribuição dos crimes dos assírios e dos ninivitas. Agora, com Deus perdoando aquele povo, onde haveria justiça? Onde haveria retribuição? Como é que aqueles estupradores seriam punidos pelos seus pecados? Como é que aqueles abusadores seriam punidos pelos seus pecados? Como é que aqueles torturadores seriam punidos pelos seus crimes terríveis contra o povo de Israel e contra os outros povos? Se eles eram perdoados por Deus, eles iam passar impune por isso? Se eles eram perdoados por Deus, então eles fizeram tudo isso, eles celebraram arrancar o couro de homens vivos. Eles celebraram brincar de boliche, usando a cabeça de crianças israelitas. Impunemente? Não significaria nada? Deus não viria retribuir essa nação? A raiva de Jonas parece muito justa. A ira de Jonas não parece simplesmente a ira de alguém que, poxa, como é que alguém está decepcionado com a salvação? Isso não faz sentido, mas faz muito sentido. Faz muito sentido porque existem homens e mulheres nesse mundo que quando nos tratam de determinada forma, ou nos machucam de determinado jeito, tudo o que a gente quer é que essa pessoa se encontre com Deus um dia. E que Deus entregue para essa pessoa tudo aquilo que a gente gostaria de entregar e às vezes não tem coragem ou não tem meios. Jonas fica irado com a salvação dos seus opressores. É por isso que Jonas ora, dizendo o seguinte: ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? E por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. A ira de Jonas revela algo sobre ele. Jonas não queria a salvação daquele povo gentil. E revela algo sobre Jonas, também revelando algo sobre nós. Ou seja, há uma esfera muito ampla de pecados na ira de Jonas. Jonas não quer que aquelas pessoas sejam redimidas. Jonas, ele próprio, sendo um homem que foi redimido. Agora há pouco. Em Jonas 2, Jonas estava fugindo de Deus, negando ao Senhor, colocando a vida de outras pessoas em risco naquela tempestade no mar, que é engolido por um grande peixe. Ele se arrepende, pede a ajuda de Deus, Deus o perdoa, e a salvação que Jonas orou, dizendo que ela pertence ao Senhor, essa oração de Jonas 2, ao Senhor pertence a salvação. Jonas não queria que essa salvação fosse aos outros. A salvação pertence ao Senhor, mas eu não quero que o Senhor entregue essa salvação a outros povos. E esse Jonas peca. Peca porque não quer que gentios afastados de Deus sejam perdoados. Não é como se o povo de Israel não tivesse também cometido pecados ao longo da sua história. Não é como se o povo de Israel fosse um povo impoluto. Constantemente o povo de Israel caía em pecados mais variados e Deus trazia misericórdia a Israel. Jonas não estava disposto a ver o perdão de Deus que alcançou o seu povo, alcançar também outros povos. Se a gente olha para a história de Jonas e percebe Jonas como um nacionalista radical, como um etnocêntrico, que não aceita que a manifestação de Deus que se entrega ao seu povo, à sua etnia, chegue a outros povos, é como se Jonas fosse simplesmente um racista. Jonas quer que a graça de Deus alcance Israel, Jonas quer que a graça de Deus alcance o seu povo, mas Jonas não aceita que uma outra etnia receba a mesma salvação. Hoje, nós chamaríamos Jonas simplesmente de um xenófobo, né? Jonas está preocupado com o seu povo contra outro povo. Mas quando a gente olha para o modo como se configuravam as cidades, nações daquele tempo, Jonas está muito preocupado com sua própria etnia, né? Racismo é fundamentalmente discriminação baseada em raça. A gente tem Jonas como um homem que quer que a graça de Deus se manifeste no seu povo e rejeita que a graça de Deus chegue aos gentios, chegue a um outro povo, chegue a uma outra etnia, como se ele entendesse errado a eleição de Israel, ao ponto de acreditar na superioridade intrínseca a quem ele era, ao seu povo. No fim das contas, Jonas se ira ao ver gentios sendo salvos. Jonas se ira porque na caixa que chega a ele,
há a salvação de gentios, gentios que não são do seu povo eleito. Jonas tem uma preocupação muito grande com essa linguagem da terra, né? Ele fala, foi isso que eu falei ainda na minha terra. Foi isso que eu falei para ti quando eu ainda estava lá na terra prometida, junto do povo eleito. Ele se apresenta no barco como um hebreu, eu sou do povo hebraico. Ele, quando está no barco, acha que está conseguindo fugir de Deus de alguma forma. Jonas parece uma pessoa muito preocupada com a etnicidade do Deus de Israel. O fato de, em 1 Reis, nós sabermos que mesmo debaixo de um rei mau, Jonas profetiza o avanço militar de Israel, nos faz acreditar que Jonas tinha um problema com os gentios. E esse problema de Jonas com os gentios pode ser também parte do nosso problema com os outros, que nós não queremos que recebam salvação. O pecado, a ira racista de Jonas, revela, na minha leitura, pelo menos três pecados principais. Revela egocentrismo, revela justiça própria e revela hipocrisia. A gente vai olhar para essas três coisas aqui no texto. Primeiro, a ira racista de Jonas revela um tipo de egocentrismo muito específico. Lembra que Jonas, como alguém que profetiza a expansão do seu território, mesmo debaixo de um rei mau, mostra esse nacionalismo de Jonas como algo muito forte. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Não é? Ele dá essa ênfase forte no seu território nacional. E mostra que ele parece que acreditava que podia se afastar de Deus, se afastando da sua terra. Lembra que ao fugir da terra e ir para longe, Jonas parece acreditar no que era comum àquele tempo, de que havia uma geografia da atuação de Deus. Lembra, já falei essa história algumas vezes, quando Absalão, o profeta, é levado a profetizar, e ele profetiza a favor de Israel, o que é que o rei gentil faz? O rei muda Absalão de lugar. Balaão de lugar. E ao mudar Balaão de lugar, ele acha que mudando a geografia mudaria a profecia, porque agora ele estaria debaixo de outra atuação de divindade. Aparentemente, Jonas acreditava que ao se afastar geograficamente da sua terra, ele se afastaria geograficamente da atuação do próprio Deus. A gente entende que Jonas não queria os gentios adorando a Jeová. Faltava a Jonas o que os teóricos chamam de um perdão étnico. Esse termo é usado pelo teólogo croata Miroslav Volf. Ele é um teólogo muito famoso, escreveu um livro muito doloroso chamado Exclusão e Abraço. Ele fala nesse livro sobre os conflitos étnicos do seu país a partir da Escritura, sobre os desafios na Croácia entre povos que se odiavam, entre etnias que não se respeitavam, e esses conflitos eram conflitos também religiosos, onde o evangelho muitas vezes tinha dificuldade de transpassar uma cultura para outra. Ele fala que quando um povo é historicamente inimigo de outro povo, quando um grupo é historicamente inimigo de outro grupo, é fundamental que o evangelho haja para trazer unidade e amor, porque esses tipos de conflitos podem durar gerações, e só o evangelho é poderoso bastante para mostrar o senso de unidade entre povos que precisam entender que apenas o evangelho pode uni-los e que apenas o evangelho é suficiente para trazer salvação tanto para um quanto para o outro. No livro, ele escreve que o que todos os seres humanos têm em comum é secundário em relação àquilo que os distingue individualmente, infelizmente. A gente esquece, quando somos tomados por esse tipo de etnocentrismo, esse tipo radical de nacionalismo, algum tipo de racismo, xenofobia ou qualquer tipo de exclusão do diferente, a gente esquece que nós somos todos iguais à imagem de Deus. De que o Senhor criou todos nós, mesmo em nossas diferenças. Nós ignoramos que somos todos igualmente separados de Deus pelo mesmo pecado. E que somos todos igualmente redimíveis por meio do sangue de Cristo Jesus. Que é um Deus maravilhoso e poderoso, que não faz acepção de pessoas, que está muito disposto a nos alcançar e a nos receber. Não importa quem nós sejamos em termos físicos, em termos visuais. Temos um Deus único. E esse Deus único dá um senso de unidade humana muito poderoso. Parece que o povo de Israel teimava em acreditar que Deus era poderoso sobre a sua geografia, ao ponto do salmista, do Salmo 24, ter que escrever que o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O povo achava que Deus reinava sobre aquela geografia, naquele monte, naquela terra,
E esqueciam que todos os povos, incluindo os povos gentílicos, também estavam debaixo de um reinado soberano do Deus vivo. Quando a salvação dos gentios, tão profetizada no Antigo Testamento, se torna uma ideia de domínio dos gentios, o povo judeu esquece que Deus age para a salvação de todos os povos, para que as nações se alegrem e a sua glória encha a terra. Mas Jonas, infelizmente, não estava preparado para isso. Jonas não estava preparado para aquele perdão, porque Jonas sabia das profecias de Oséias e de Amós, de que a Assíria destruiria Israel. Estava profetizado no Antigo Testamento. A destruição de Nínive era uma oportunidade poderosa para que Israel estivesse livre do seu pior adversário. A salvação daquele povo inimigo significava que Israel continuaria em risco. Além do mais, como os irmãos israelitas lidariam com Jonas? Aquilo seria a destruição da principal ameaça contra Israel. Jonas profetiza aquela destruição, mas aquela profecia não se cumpriu. Jonas responde com ira. Ele está irado porque Deus não destruiu seus inimigos. Jonas lembra muito os judeus dos tempos de Cristo. Várias parábolas foram escritas no Novo Testamento para lidar com esse tipo de sentimento. Na parábola da vinha, os trabalhadores lamentam que Deus tratasse os pagãos gentios com a mesma misericórdia que era dada ao povo da aliança. Na parábola do filho pródigo, havia 2 filhos. E a parábola do filho pródigo é escrita para lidar com os judeus que não queriam que Jesus sentasse com os gentios. Veja, o filho pródigo eram os gentios que saíam em rebeldia, eram nós. O segundo filho, que lamentava o retorno do filho antigo, eram os judeus. Faltava a Jonas o mesmo espírito que houve em Jesus, que chorou pela cidade condenada. Falta a Jonas o pesar pela salvação, pela condenação de outros povos. O profeta dizia que Deus não se agradava na morte do ímpio, mas Jonas estava muito disposto a ver aqueles ímpios sendo mortos, porque não eram do povo escolhido de Israel. Jonas passou por Jope, mas Jonas não teve em Jope a experiência que Pedro teve. Você lembra que em Jonas 1, Jonas desce a Jope, e em Jope ele pega um barco para fugir para Tarsis. A gente está estudando o livro de Atos juntos, nas terças-feiras, e em Jope, Pedro recebe uma visão da parte de Deus, onde Deus chama de puro animais impuros, para poder dizer que os gentios não são tratados como impuros por Deus, mas são alcançados também pelo Evangelho. Em Jope, Jonas foge dos gentios. Em Jope, Pedro aprende a importância de alcançar aqueles gentios e entende que não pode existir mais uma ruptura entre povos diante do poder do Evangelho. A ira racista de Jonas era uma ira que tratava o seu povo como superior a outro povo, como mais bem escolhido por Deus do que outro povo, e mostra um tipo muito triste de egocentrismo. Nós somos melhores, nós somos mais merecedores. A salvação para a gente sim, para eles não. O perdão para a gente sim, para eles não. Intimidade com Deus para mim sim, para eles não. Jonas não entendeu que ele seria o precursor no Antigo Testamento daquilo que Jesus manifestaria no Novo Testamento. Um evangelho que alcança todas as nações. Em segundo lugar, a ira de Jonas revela justiça própria. Jonas não queria pregar para aquele povo porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. Ele deixa claro, foi por isso que me adiantei e fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Aqui Jonas está citando Êxodo 34, mas ele usa a Bíblia contra Deus. Êxodo 34, 6 e 7 diz: o Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Ele parece Satanás no deserto aqui. Jonas parece Satanás no deserto. Satanás no deserto tenta a Cristo jogando a palavra de Deus na cara de Deus. E aqui a gente tem um Jonas jogando a palavra de Deus contra Deus. Tentando colocar Deus contra a parede. Eu não queria vir pregar, porque eu conheço a tua lei diz que tu és misericordioso, eu não queria misericórdia para esse povo. Ele orou: ao Senhor pertence a salvação. Mas parece que ele não acreditava nisso, muito verdadeiramente. Jonas pecou e foi perdoado, mas ele não aceita que o mesmo perdão seja dado aos seus inimigos étnicos. É como a parábola do credor incompassivo.
Você deve lembrar de Mateus 18, da história de alguém que devia uma quantia impagável ao seu credor, e o seu credor lhe perdoa daquela dívida. Milhões são perdoados. E quando ele sai perdoado, ele encontra alguém que lhe devia moedas. E aquele que não podia pagá-lo, ele manda que seja espancado e então colocado na prisão. Jonas é o credor incompassivo. É aquele que recebe graça, é aquele que recebe perdão, mas não está disposto a conceder o mesmo perdão, a mesma graça para outras pessoas. Ele acha que os ninivitas são pecadores demais para serem salvos. Veja, se você perguntasse para Jonas, Jonas, você é pecador? Eu tenho certeza que Jonas responderia sim. Eu sou. Pecador? Claro que eu sou pecador. Quem não é pecador, pastor? Somos. Mas ele não achava que era tão pecador quanto aqueles assassinos terríveis. Se você está evangelizando e você pergunta para alguém, olha, você tem pecados? A pessoa vai dizer, claro, eu tenho. Mas iguais ao dele, não. Iguais àqueles lá, de jeito nenhum. O pecador eu sou, mas não tanto. E é por isso que ele não queria que a salvação fosse dada a eles. É assim que nós olhamos para criminosos, não é? A gente fala, não, esse povo aí, no presídio, aí, esses precisam realmente de arrependimento. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal, sou um pouco fofoqueiro, mas só isso. Para aí. Aqueles lá, aquele bando de assassino, aquele bando de vagabundo, jamais. Eu lembro de uma briga de madrugada, quando eu era mais jovem, morava com meus pais, às vezes eu dormia numa rede na sala para poder assistir seriado escondido de madrugada. Assisti Prison Break inteiro nas madrugadas. E tinha um bar na frente da casa dos meus pais, eles moravam numa região meio perigosa. Havia uma vila na esquina da casa dos meus pais, minha casa dos meus pais era uma esquina, então na esquina da frente, onde moravam os piores lá do bairro. De vez em quando era bala, matava um, matava outro. Briga de faca, normal, era rotina. Eu estava de madrugada aqui assistindo meu seriado e ouvi uma confusão por lá de fora, eu nunca saía, não era doido, mas eu ouvi a briga. E os dois, peça boa, brigando, um chamou o outro de vagabundo. É um vagabundo. E o outro respondeu, nunca esqueci isso na minha vida, vagabundo nada. Só porque eu desci para a cadeia? Ei, mas eu só desci por assalto. E tu, que desceu por assassinato? Vagabundo é tu. E eu fiquei encantado com aquela conversa. Não é? Porque na cabeça dele, na cabeça de um deles, ele não era vagabundo. Ele só roubou. O outro que era vagabundo porque ele era pior. Eu já era crente nessa época, eu tive ali meu insight teológico, né? Eu imagino como é que Deus nos vê. Jonas olhando para Deus dizendo, não, Deus, os ninivitas não. Eu sou pecador, eu sei, mas eles aí, olha isso aí. Eu, como um cidadão de bem, nunca cometi um crime que eu me lembre, ouvia aquilo e achava um absurdo. Olha, mas são dois vagabundos, dois criminosos. Um fica apontando o dedo para o outro porque um cometeu um crime pior. Mas nós não somos assim o tempo inteiro. Porque temos um Deus justo, santo e perfeito, o eterno, o único que é bom, que olha para nós em nossos pecados e maldades e nos vê acusando uns aos outros. Nos vê negando o evangelho para os outros. Nós olhamos para os criminosos e a gente preferia ver um presídio metralhado que evangelizado. A gente olha para pessoas que cometem pecados piores do que os nossos e a gente queria qualquer coisa. Quer o mal, quer que eles sejam tratados diferentes. Nós não, nós estamos mais próximos de Deus. É assim que a gente olha para viciados, que lutam, adictos, tentando vencer os seus vícios e quimicamente destruídos pelo próprio pecado, acabam caindo no pecado vez por outra e a gente acha eles piores do que a gente. É assim que a gente vê irmãos que vêm do mundo da criminalidade. Temos missionários na nossa igreja que eram criminosos antes, que foram alcançados pelo evangelho e que se arrependeram dos seus pecados, pagaram diante da sociedade seus crimes. É assim que a gente trata pessoas que lutam contra a homossexualidade. Não, meu pecado não, pastor. Eu transo fora do casamento, mas é hétero. Meu pecado é hétero. O pecado dele é gay, então é pior que o meu. Né? A gente sempre escolhe um grupo de pecados, um grupo de pecadores, para tratar como pior que a gente. Porque é bom, né? A gente se sente acima, superior, melhor. Eu não preciso ser mais santo. Eu só preciso tratar o pecado do outro como pior que o meu. Então, não, pastor. Eu sei que eu sou pecador, mas o meu marido, não. O meu marido ali é pior que eu e muito. Não, eu sou pecador, mas minha esposa, você não tem noção como é que ela é. A gente se acostuma facilmente com os nossos pecados, a gente não tem nenhum tipo de misericórdia com o outro que também peca, e a gente é como Jonas. A gente precisa de arrependimento e graça, o outro merece apenas condenação,
e exclusão. Os meus pecados precisam de paciência. O do outro precisa de dureza. O meu pecado precisa de misericórdia e redenção. O do outro é de exclusão e condenação. E raramente nós estamos preparados para alcançar os outros. Nós somos todos um pouco Caim. Jonas era um pouco Caim. Caim foi rejeitado por Deus, então matou Abel por ele ter sido aceito. Aqui Jonas, aparentemente aceito por Deus, rejeita os ninivitas por eles também terem sido aceitos. E muitos de nós somos assim também. Nós vivemos constantemente querendo que o outro ao nosso lado seja excluído, rejeitado, apagado, lançado fora e nunca alcançado, nunca pastoreado, nunca cuidado. Deixa eu tocar um pouco nas feridas aqui da gente. Não devia fazer isso, mas... Ou devia, né? Mas aí é a dor de cabeça que eu resolvo na segunda-feira. E nesse período maluco de política, né? De eleição e tudo mais, as pessoas criam verdades muito, muito fortes no coração, né? E as pessoas têm seus extremos políticos. Sempre têm os seus extremos, né? Seja a direita, seja a esquerda. E claro, como toda igreja, nós temos os nossos extremos. Irmãos mais aguerridos, com um pouco mais de vontade acerca desse ou daquele político. E sempre eu tinha que ouvir algum irmão chegando para mim, pedindo que eu tomasse uma atitude. Pastor, você não está vendo não? Você não está vendo não? Fulaninho? Fazendo L? E chegava outro, pastor, você não está vendo não? Fulaninho? Pedindo intervenção militar? Você não vai fazer nada não, pastor? E eu perguntava, irmão, o que é que você quer que eu faça exatamente? Me explica o que é que você quer que eu faça. Qual é o plano de ação que você espera de mim? E geralmente, sabe o que era? Era alguma atitude de exclusão. Tem que ser excluído da igreja. Tem que ser levado para a assembleia. Tem que ser proibido de ceiar. Tem que mandar embora. Eu dizia, irmão, você se contenta se eu pastorear? Se eu tentar alcançar? Eu acho que está errado também, irmão. Mas se eu tentar me aproximar, dar um livro, ler com ele, discipular, é bom, é bastante para você? E geralmente nunca era. Geralmente, a atitude é só por causa de voto. A atitude é, esse ninivita aí tinha que estar excluído da graça. Eu não acho que está certo ou está errado, eu não estou discutindo se está certo ou se está errado. O que estou discutindo é, a gente olha para qualquer um que seja minimamente diferente do que a gente gosta, e a nossa atitude é de exclusão. Nossa atitude raramente é de alcance. Você que faz o L, deve ter uns 4 nessa igreja, no máximo, se duvidar. Você tentou sentar com quem pede intervenção e dizer, irmão, vamos lá em casa, vem tomar um café e conversar sobre Jesus Cristo e se pastorear mutuamente? Ou você gosta da ideia de, não, a gente pensa politicamente muito diferente, não devia estar nem nessa igreja, se duvidar. Veja, a gente é mais Jonas do que a gente imagina, né? E por coisas muito menores. Jonas está lidando com assassinato, estupro e violência. Nós estamos lidando com visões diferentes sobre eleição. E a gente não consegue agradecer a Deus. Porque, poxa, rapaz, não é que o evangelho alcançou um bolsonarista radical? Não é que o evangelho alcançou um lista doente? Vamos torcer que o evangelho melhore as políticas. Mas que bom que o evangelho alcançou alguém diferente de mim. Espero que esteja sendo pastoreado e cuidado. E veja, a gente está lidando com coisas super simples. Em outras culturas, em outros contextos, envolve dinheiro. Eu lembro do meu tempo de seminário, quando a gente falava sobre missões urbanas, sobre trabalho com moradores de rua. Eu tive um colega de sala, já pastor veterano, pegou eu e um amigo meu pelo braço e disse, olha, esse negócio de missões urbanas não serve. Só presta para trazer pobre e vagabundo para a igreja. E eu lembrei, o meu colega estava comigo e disse, graças a Deus então, né? Que bom, que converte os pobres, converte gente ruim. Mas em muitas comunidades, o alcance de pessoas de outras classes sociais é uma ofensa. Essas pessoas não podem estar aqui no nosso meio. Porque agora, hoje eu marco o meu lugar na cadeira com um celular. E agora vão pegar o celular. Agora os meus filhos vão estar na salinha de criança, com o filho desse pessoal, da favela. Meu filho muito bem educado, criado sem telas. Meu filho que eu educo, meu filho nunca ouviu um palavrão na vida. E agora ele vai para a salinha de criança com o filho desse pessoal aí, que deve usar droga. Eu, pastor, não quero não. Deus me livre. Deus me livre. Em muitas culturas envolve cor de pele. Envolve cor de pele. Envolve o modo como a gente enxerga o outro por causa da aparência. E, queridos, todo esse tipo de ruptura,
quando nós olhamos para pessoas minimamente diferentes e o nosso interesse é que haja separação ao invés de alcance, queridos, isso é uma atitude de Jonas, não é uma atitude de Jesus. É uma atitude de ruptura de um israelita nacionalista, racista, doente, querendo o mal de um povo diferente do dele, porque ele interpreta como inimigos. E quantas vezes nós olhamos para outros e tratamos como inimigos por causa de cor de pele, por causa de classe social, por causa de preferência política, ou o que quer que seja. Ao invés de nós, como cristãos, olharmos para o outro para amar, para nos unirmos, para aprendermos juntos, para discipular, para tentarmos chegar em denominadores comuns, a gente simplesmente exclui o outro da graça, ao invés de tentar celebrar a mesma graça. Em terceiro lugar, e eu caminho para encerrar aqui, a ira de Jonas revela hipocrisia. E revela um tipo muito específico de hipocrisia. Jonas está pregando para homens que ele odeia. Jonas está pregando para homens que ele odeia. E não se engane, isso é muito comum na história das missões mundiais. Muita obra missionária, ao longo do século, surgia não apenas com o interesse religioso de alcançar os povos perdidos, mas também através de uma visão muito específica de dominação cultural e étnica. Isso não apenas no tempo das grandes navegações católicas, onde isso foi muito comum, mas muitas das missões protestantes modernas sofriam do mesmo pecado, onde os povos alcançados também eram povos a serem dominados. E que muitas vezes a filosofia missionária envolvia não se misturar com a cultura, mal aprender a língua. E os missionários viviam em suas bases, com muros altos, onde eles tinham pequenos pedaços da sua nação original, e só saíam no horário comercial para poder pregar para aquele bando de índio, para aqueles bárbaros, e então voltar para suas casas. Jonas está obedecendo a Deus externamente. Ele foi em Nínive, ele pregou o evangelho, mas ele desobedece no coração. Ele faz externamente, mas o seu coração não ama os ninivitas. O seu coração não está preocupado com os ninivitas. Ele prega a um povo que ele odeia. Ele está pregando com fidelidade uma mensagem dada por Deus, na esperança de que ela não surja efeito na vida daqueles que escutam. Jonas faz tudo certinho, mas o seu coração continua errado. Ele é como um missionário racista, é como um missionário que despreza a cultura, a língua, a cor, a vida do povo para quem ele prega. E nós podemos ser Jonas em tudo que a gente faz mesmo assim. Nós podemos servir em uma igreja que odiamos, nós podemos cuidar de um ministério que desprezamos, nós podemos pastorear pessoas com quem não queremos nos relacionar. Podemos ser pastores de ministério muito correto e mesmo assim odiar o trabalho que nós diligentemente desempenhamos. Jonas escondia o seu sentimento errado por trás de uma teologia correta. Ele pregava uma mensagem de condenação não apenas por fidelidade, mas por prazer na dor do ímpio. A mensagem de Jonas, essa cidade será destruída, era uma mensagem que saía dos lábios de Jonas com um sorriso. Ele queria a destruição daquela cidade. Ele não pregava com dor, ele não pregava como quem lamenta, ele não pregava esperando a verdadeira conversão dos seus perdidos. Ele é como um pastor que prega com dureza, mas não com lágrima nos olhos. Ele prega com dureza, com um tipo de alegria de machucar aquelas pessoas. Ele é como um pastor machista pregando contra pastorado feminino. Ele é como um pastor racista pregando sobre a condenação de outros povos. Ele é alguém que poderia chegar diante de Deus no último dia dizendo: Senhor, preguei em Nínive em teu nome, e ouvir da boca de Deus, mas eu nunca te conheci. Porque externamente ele cumpriu o ministério, mas o seu coração estava totalmente afastado daquilo que Deus esperava dele. Queridos, ouçam com cuidado. Isso pode nos dar maturidade no nosso próprio trabalho, na construção de uma igreja fiel. O crescimento de uma igreja pode vir pelo ministério fiel de um pastor ímpio. O crescimento de uma igreja pode vir pelo ministério fiel de um pastor ímpio. Jonas é um homem completamente afastado no seu coração da salvação daqueles homens. E ainda assim Deus usa Jonas para salvar aqueles homens. Jonas fica irado com a salvação daqueles homens. Mas ele é o instrumento de Deus para isso. Veja, o seu casamento pode ser salvo pelo aconselhamento de um pastor adúltero. A sua alma pode ser consolada pela canção de um músico viciado em drogas. Você pode receber orações encorajadoras de um irmão ladrão. A verdade é que há um Deus tão poderoso, tão soberano,
que usa até gente pecadora para fazer o bem no nosso coração. Eu já contei várias vezes essas histórias. Eu fui convertido pela pregação de um desviado. Às vezes, chega um jovem para mim e diz: pastor, eu descobri que o pastor que me batizou caiu em adultério e largou o ministério. O meu batismo deixou de ser válido? Não é de forma nenhuma. Você não foi batizado em nome do pastor, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a verdade é que há um Deus tão poderoso que usa até pessoas em pecado, usa até pessoas ímpias, usa até pessoas separadas de Deus para cumprir a sua obra. Isso significa, irmãos, que nós não podemos validar o nosso relacionamento com Deus através do nosso serviço público a Deus. Nós precisamos medir o nosso relacionamento com Deus através do nosso relacionamento com Deus. Se nós o conhecemos. Eu estava hoje trocando áudios no WhatsApp com um colega, ele é um comunicador público, fala de Deus constantemente, e ele fez uma confissão do tipo de confissão que a gente raramente escuta. Ele disse: Iago, até hoje Deus era um assunto para os meus textos. Até hoje Deus era uma ferramenta de marketing para mim. Eu falava de Deus publicamente porque Deus era um recurso para que eu pudesse estabelecer minhas ideias. Nas últimas semanas, eu tenho finalmente conhecido a Deus de verdade. E esse é o tipo de coisa que nós muitas vezes não olhamos para o nosso coração para entender. Às vezes, Deus é só uma tradição familiar. Às vezes, o serviço na igreja é só uma forma de se ocupar. Às vezes, a comunhão dos santos é só um evento social. E o nosso coração ainda não encontrou Deus de verdade. Jonas está fugindo de Deus no coração, enquanto para de fugir de Deus com seus pés. Jonas foi para Nínive à força. Jonas usa os seus pés para ir até Nínive, mas o coração de Jonas ainda está em Tarsis. O coração de Jonas ainda está em Jerusalém. O foco da igreja nunca pode estar naquele que opera o sucesso do ministério, porque muitos ministros bem-sucedidos ouvirão: nunca te conheci, quando encontrar Deus no último dia. E eu lhe garanto, querido, quase todos os canalhas que eu conheci no ministério na minha vida justificavam a própria imoralidade diante dos resultados espirituais na vida dos outros. Nunca na própria, mas sempre na dos outros. Olha o tamanho da igreja, olha como o dízimo cresceu, olha como vários casamentos foram abençoados, quantas almas foram convertidas. E aquilo que acontece, a ação pública valida e justifica uma vida sem oração, uma vida sem leitura bíblica, uma vida sem santidade, uma vida sem misericórdia, sem graça. Jonas escancara a nós que nós podemos fazer o certo, enquanto o nosso coração ainda ama o errado. Podemos plantar igrejas, podemos enviar missionários, podemos construir uma igreja saudável e estarmos construindo uma grande torre de Babel. E estarmos nos dedicando ao ministério por motivos que ofendem ao Deus vivo. Se o nosso coração não estiver focado na obra de Deus, no amor a Deus, na salvação dos perdidos. Jonas escancara a nós um tipo de hipocrisia muito profunda e muito comum, quando o ministério se torna uma forma de exposição, quando o ministério se torna um meio de vida, quando o ministério se torna uma fonte de renda, quando o ministério se torna uma forma de ser visto. Eu faço muito isso com os seminaristas. Sempre que chega um jovem para mim, deve ter feito já com alguns de vocês, e diz: pastor, eu quero ir para o seminário, porque eu quero ser pastor. Eu sempre faço a mesma conversa, pois fecha o olho, se imagina um pastor de um ministério bem-sucedido. O que é que você vê? E as descrições são muito parecidas. Eu me vejo no púlpito, pregando poderosamente o evangelho. Eu me vejo escrevendo obras que vão abençoar a vida das pessoas. Não precisa vender muito não, pastor, mas vão ser livros que vão abençoar e vão ser bonitos para abençoar as pessoas. Eu vou ter os vídeos dos sermões, eu vou pregar em conferências e vou falar do evangelho, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu digo: irmão, talvez você foi chamado para ser palestrante, para ser coaching. Talvez você consiga ser um bom influencer. Eu não vejo as pessoas eu não vejo os irmãos, eu não vejo os casamentos, eu não vejo os filhos, eu não vejo as idas de madrugada, eu não vejo o serviço, de fato, na vida das pessoas que estão ali. Muitas vezes a gente imagina o pastorado só na casca do pastorado. É o discipulado público, são os 50 minutos que o pastor sobe num palco para falar
para as pessoas é o YouTube, é o Instagram, é livro. E a verdade é que o pastorado acontece na vida comum. Acontece na vida das pessoas. E muitas vezes nós imaginamos que igreja e serviço de ministério é algo que nos coloca em projeção. A gente constrói uma grande geração de Jonas. Vários Jonas tentando pregar a pessoas que são só instrumentos para chegar em algum lugar. Jonas escancara a nossa própria hipocrisia. Mas veja, Jonas está irado. Aí, Jonas tem uma ira etnocêntrica. Jonas é alguém que está queimando por dentro. Mas Deus também está virado. Nós lemos em Jonas 3,9 sobre o furor da sua ira, falando de Deus. Deus estava irado com Nínive. E Jonas agora também está irado. E as palavras no hebraico são as mesmas. Deus estava pegando fogo contra Nínive. Jonas está pegando fogo aqui, aparentemente contra Deus. Mas a ira de Deus e a ira de Jonas são iras muito diferentes. Porque a ira de Deus não é uma ira racista. Deus diz que não faz acepção de pessoas. Todos os textos bíblicos que diz acepção de pessoa como referência à atitude de Deus, diz que Deus não faz distinção entre povos. Essa é a ideia. Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não considera o gentil ou o grego. Deus alcança os dois com o seu mesmo evangelho, com sua mesma graça. Uma única vez na Escritura esse termo é usado para falar de ricos e pobres. Que nós não devemos fazer acepção de pessoas. A ideia é que há um Deus que não considera valores humanos ou imagens humanas para entregar a sua misericórdia. Deus não está irado com os gentios porque são gentios. Deus não está irado com Nínive porque eles não são de uma raça pura, ou de uma raça superior, ou de uma terra especial. Deus está irado por causa do pecado daquele povo. A ira de Jonas não, a ira de Jonas é uma ira diferente. A ira de Jonas olha para o seu povo, olha para o seu grupo, olha para a sua vida, olha para a sua salvação, e aquilo que Deus está fazendo por ele. Ele não está disposto a ver isso e ir para além dele. Deus é um Deus que volta atrás na sua ira, por misericórdia e graça. Jonas é alguém que parece bem obstinado na sua raiva. Ele não está disposto a voltar atrás, ele não está disposto a assumir nada. A ira de Deus é uma ira justa, mas a ira do homem, como diz Tiago, não promove justiça de Deus. Miqueias 7 diz que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Nós temos nos céus um Deus irado, um Deus que olha para o pecado do homem e que os punirá e os condenará com força e vigor. Mas é um Deus que se alegra em não exercer a sua ira. Nós, se pudéssemos, manifestaríamos fisicamente cada uma de nossas raivas. Mas há um Deus que fica feliz em não precisar agir com violência. Em Joel 2, nós lemos: convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Diante da ira de Deus, nós somos convidados à conversão e ao arrependimento, porque esse Deus demora para manifestar a sua ira e é grande em misericórdia. Há um Deus irado nos céus, mas esse Deus que está irado conosco por causa do nosso pecado é o Deus que manifesta misericórdia e que, através de Cristo Jesus, manifestou a sua ira para que possamos encontrar o olhar de graça. Jonas podia se perguntar: o pecado desses homens vai ficar impune? E a resposta de Deus no céu seria não. Não, porque alguém seria punido pelos pecados daqueles homens. Aquele que seria punido pelos pecados de Nínive seria o mesmo que seria punido pelos pecados de Israel. É isso que a gente lê em Romanos capítulo 3, que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Nínive passou impune, porque Jonas passou impune. Mas todo aquele pecado, toda aquela maldade foi lançada no único que era realmente justo, no único que poderia se irar por causa do pecado do outro, que era Cristo Jesus. Nós temos um Deus que perdoa assassinos violentos. É o que nós lemos com a história de Nínive. Que perdoa abusadores, que perdoa genocidas, que perdoa opressores soberanos, como no caso dos ninivitas. E se a graça dele é tão grande, e se a misericórdia dele é tamanha,
querido, você pode ter certeza que a graça dele e a misericórdia dele são suficientes para perdoar você. Se Deus pôde perdoar os ninivitas com um pecado tão aterrador, Deus certamente pode trazer perdão sobre a sua vida. E quando você olha no espelho e não se sente perdoado, e quando você acha que a sua maldade é grande demais para que Deus o aceite, lembre que Deus perdoou pessoas terríveis no Antigo Testamento, que cometeram pecados muito mais violentos. Eu já devo ter contado essa história também, à medida que a gente vai permanecendo na igreja, as histórias vão se repetindo. Eu estava sentado na calçada depois de um culto de oração na Assembleia de Deus. E um cara sem camisa sentou do meu lado. Eu tentei pregar para ele, ele disse, Deus não pode me salvar. Eu disse, não, Deus pode ser, você não entendeu. Deus não pode me salvar. Eu tentei insistir na pregação, ele disse, eu matei 2 pessoas. Saí da cadeia agora. Deus não tem como salvar alguém como eu. E enquanto eu tentava pregar, ele só repetia isso, quase que em mantra. Deus não pode me salvar. Eu matei 2 pessoas, Deus não pode me salvar. Eu matei 2 pessoas, Deus não pode me salvar. E levantou e foi saindo, eu não consegui falar muito por cima dele. Talvez você não tenha matado 2 pessoas, mas talvez o seu coração tenha manifestado coisas piores. Talvez você não tenha esse tipo de crime na sua ficha corrida, mas quando você olha para trás, você sente vergonha e você acha que Deus não pode olhar para você e perdoar você por causa das coisas que você já fez, que você sente, que você praticou. Às vezes o pecado nos convence tanto de um Deus irado e justo, que a gente não consegue acreditar que há um Deus de amor, que sente prazer em nos perdoar, que sente prazer em olhar para nós e conceder um tipo de graça tão abundante e misericordiosa, que a gente ficaria chocado. A gente está tão convencido de um Deus de ira, que a gente acha que se nós olharmos para Ele como um Deus de amor, Ele vai ficar com raiva da gente e vai vir nos condenar, por olharmos para Ele como alguém misericordioso. Quando, na verdade, nós temos um Deus que é grande, um Deus que tem uma ira justa e poderosa, mas que, ao mesmo tempo, concede a nós todos os caminhos para que nos afastemos da ira. Essa é a grande linguagem do Novo Testamento, que ao chegarmos em Jesus, nós somos então livres da ira. A ira que foi prometida a Nínive, é uma ira que foi derramada em Jesus, para que agora sejamos recebidos em um reino de amor. Jonas quer reter a salvação para si. Nós temos um Cristo que ofereceu salvação para todos os povos, que ofereceu salvação a nós, mesmo gentílicos, mesmo pecadores, mesmo distantes de Deus. Temos um Senhor que traz misericórdia e perdão contra pecados espetaculares e que está disposto a nos receber quando nós nos aproximamos dele. Nós temos um Deus que alcança todos os povos, que entrega salvação, e entrega salvação tão graciosamente que usa até instrumentos imperfeitos para nos fornecer salvação e graça. Quando nós olhamos para esse Deus e para a obra perfeita que Ele manifesta em Cristo Jesus, nós temos esperança. Se Ele salva nações tão terríveis e tão afastadas, certamente existe uma graça suficiente para alcançar cada um de nós, os nossos próprios pecados e lutas no coração. Vamos orar a Deus e pedir pela sua graça, então. Senhor, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre nós e usar, Deus, da tua misericórdia, do teu amor, para nos aproximar de ti. Quantas vezes, Deus, nós achamos que a graça só é nossa? Quantas vezes nós queremos que a igreja seja uma reprodução de quem nós somos? Quantas vezes nós temos medo de quem é diferente, de quem tem uma condição financeira diferente, de quem tem uma moradia no lugar diferente, de quem tem um vocabulário diferente, de quem tem uma cor diferente. Quantas vezes, Senhor, nossas atitudes são atitudes de exclusão e não de abraço, de condenação e não de discipulado, de mandar embora e não de tentar alcançar e ensinar e cuidar. Quantas vezes, Senhor, nosso coração é racista e acha que outros povos são menos merecedores da atuação do Evangelho do que nós. Quantas vezes nós queremos que a igreja seja uma reprodução do nosso pequeno reino pessoal. Às vezes achamos que a igreja é só um instrumento para o nosso próprio benefício e não um meio para servir e alcançar outros e nos tirar do nosso conforto para alcançar aqueles que precisam. Quantas vezes, Senhor,
Nós já achamos que os outros são piores do que nós, ao ponto de acharmos que a graça só é suficiente para nos salvar dos nossos pequenos pecados e não é o bastante para salvar pessoas que já desgraçaram sua vida e a vida dos outros de forma tão profunda. Quantas vezes achamos que não há graça suficiente nem para nós? E que o Senhor possa nos dar a esperança de que a tua salvação é espetacular e extraordinária. Alcança os mais distantes, alcança os mais terríveis, alcança os mais necessitados. Que nós possamos sentir, Deus, no nosso coração, a certeza do poder dessa graça. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, para levar essa graça para um número cada vez maior de pessoas. Que possamos ser instrumentos Teu para levar essa graça para além de nós. Pregando a homens e mulheres pecadores e necessitados, mas que amamos. Amamos porque não nos alegramos na condenação dos pecadores, mas nos alegramos com a salvação dos ímpios. Que possamos perdoar. Jonas precisava perdoar etnicamente. Nossa cidade não tem tradição de conflitos étnicos ou de povos. Mas quantos perdões nós não precisamos entregar, Deus, para pessoas que nós faríamos de tudo para não ver convertidas do nosso lado. Mas que talvez precisemos, no nosso interior, liberar um perdão que só pode ser dado pelo poder do Evangelho. Muda-nos, Pai, para que sejamos perdoadores sobrenaturais, para que concedamos graça e merecida àqueles que estão ao nosso lado. Que não sejamos como o credor incompassivo, mas que, graciosa e misericordiamente, entreguemos a Tua bondade a quem nos rodeia. Se nós oramos, Senhor, no santíssimo nome de Jesus. Amém.